Amados, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra na palavra do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. Sou grato ao Senhor Deus pela bondade nos concedida em aqui estar reunidos em um propósito único, propósito esse de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Sou grato a Deus pela vida do pastor, o anjo desta igreja, que pelo Espírito sempre tem nos concedido o privilégio de falar acerca do cânon sagrado. Todos os demais obreiros, Deus em Cristo continue abençoando. A minha oração em prol de todos aqui presentes é que Deus conceda a tua petição ainda antes de amanhecer o dia que vem. Amém, meu irmão? Primeiro livro histórico das Crônicas, falado por 3 vezes, capítulo de número 13. Capítulo de número 13, verso 1 a 4. O texto que eu tenho em mão diz assim: consultou Davi os capitões de 1000 e de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem parecer, e se ver bem isso do Senhor nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúna conosco. Tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todos. Meus amados em Cristo Jesus, esse capítulo que lemos, ele traça um paralelo também no capítulo 15. Porém, já que a arca do Senhor estava fora do território de Israel, desta feita aqui, Davi propôs no coração de buscar a arca do Senhor, que estava na cidade de Jearim, do Kiriat Jearim, e trazer para a sua cidade, Jerusalém. Aqui a minha pergunta é: por que a arca do Senhor saíra do lugar central, do lugar onde a priori deveria estar? A arca do Senhor, a Bíblia diz que no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, quando os filisteus empeitaram uma peleja contra Israel, desta feita os sacerdotes era Eli, também Ofni e Finéias, seus filhos, liderava após ele. E a Bíblia diz que os homens de Israel foram pelejar contra os filisteus. O texto diz, do versículo 1 a 3, que Israel caiu diante dos filisteus, morrendo assim 4.000 homens. Eles então, o povo de Israel, voltaram a si, e a congregação dizendo: tomamos-nos a arca do Senhor e iremos pelejar contra os filisteus. Eles entendiam que perderam a guerra porque Deus não estava com eles por causa da figura ou da presença da arca. E aí a Bíblia diz que Ofni e Finéias pegam a arca, juntamente com 30.000 homens de Israel, e foram pelejar contra os filisteus. Porém, o texto vai dizer, no versículo 17 a 19, que o povo perde, 30.000 homens morrem, e a arca do Senhor é tomada, é levada pelos filisteus.
O que está claro é que a presença da arca estava, porém Deus não se encontrava no meio do povo por causa da infidelidade de Ofni e Finega e do desmau zelo de Eli, o sacerdote. Ora, passaram-se 20 anos após isso. O primeiro rei, Saul, não se importou de buscar a arca do Senhor. Davi, após reinar em todo o território de Israel, propôs no coração, como lemos, de ir buscar a arca do Senhor. O que me chama a atenção aqui é que ele reúne todo o povo, como eu li com a igreja. E foi à cidade de Quiret-Jearim, na casa de Amimeleque. Chegando lá, Uzá e Aion, filho do mesmo, foram de frente ou conduzindo a arca. O texto diz, no versículo de número 7, onde lemos, que chegando à eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois tropeçaram e Uzá estende as mãos para segurar a arca. E aqui eu começo a pregar pensando, ora, por que foi que acontecera isso? Porque veio tal opróbrio para aquele povo nesta época. A Bíblia vai dizer que a motivação, o intuito do coração de Davi era bom, a intenção dele era ótima, porém, o propósito que ele tomara sem consultar a Deus tornou-se em desastre. A pergunta segunda é: por que Uzá morreu? E Deus responde pela sua palavra em Números capítulo 4, e versículo 15 a seguir, que Uzá era da tribo de Levi, porém pertencente à família de Coate, era coatitas, sendo assim, não podia tocar nas coisas sagradas, santa. E foi Deus quem o disse, que certamente quando tocar morrerá. Por isso ele morreu, porque desobedeceu a Deus. E aí o que me chama a atenção é que Davi, feliz da vida, juntamente com todo o povo, ao ver Uzá morrer, ele treme, estremece diante de Deus por causa do medo. Aí começa então a ficar interessante. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo de número 12, onde lemos, no capítulo que lemos, e Davi tremeu ficar próximo da arca. Eu digo, Senhor, por que isso? É porque ele sentiu no coração de fazer um autoexame. O porquê disso aconteceu. Já vale para nós o porquê de coisas que não aguardamos, que não esperamos, que não são boas, está acontecendo nas nossas vidas. A Bíblia diz que ele temeu, e temer aqui é bom, porque a Bíblia diz em Provérbios 9:10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento de Deus é a prudência. Quando ele treme, eu vejo ele parado e conhecendo um pouco sobre o mesmo, está conversando com Deus no seu íntimo. E a Bíblia diz então que ele não leva a arca para Jerusalém. Ele fez a arca ficar na casa de Ebed-edom. Entendamos uma coisa: às vezes a nossa motivação é boa, a intenção é ótima, favorece, mas não é o que Deus quer, não está de acordo com o querer de Deus. Ter a arca nesse episódio, nessa história, na sua casa, no seu território, é bom demais. Representava a presença de Deus desde que a pessoa estivesse com Deus da presença. Mas Davi conhecia um pouco de Deus, invocando a Deus, consultando o mesmo.
a Bíblia vai dizer que ele analisa, e consultando, dá a entender que ele começou a perceber que a arca não deveria ser levada pelos carros, puxada pelos bois. Ele sabia que a Bíblia diz que a arca tinha que ser levada por intermédio dos varais, ou de uma vara que ultrapassava pelas bordas, e os sacerdotes carregavam no ombro. Ele então busca a Deus, aleluia, e Deus começa a dizer: olha, fala ao povo para se consagrar. Como assim? Ele chega aqui no texto que tomamos em Crônicas, capítulo 15, versículo 18, ele chama os capitões, os sacerdotes, os levitas, e diz: consagra-te, pois tu és chefe da casa, e convida o povo para se consagrar. Aí ele toma a responsabilidade e diz: porque erramos, não seguindo os ornamentos do Senhor, a ordenança do Senhor. Eu volto a dizer, às vezes tem coisas que estão acontecendo na nossa vida porque erramos, não observamos, oh glória, aquilo que Deus quer para nós, no querer da tua palavra. Sabe o que aqui me chama a atenção aqui? Alguns pontos. Qual o ponto? Quando as coisas não estão indo bem, pare para refletir, pare para analisar o porquê disso, o porquê está me sucedendo isso. Aí você faz uma autoanálise. E a Bíblia diz que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Às vezes acontece que estamos pedindo a Deus, mas ainda não estamos capacitados na visão de Deus, no querer de Deus, para receber tal coisa. E quando assim está, irmão, o que é que eu vou fazer? Descansa-te no Senhor, aquieta-te no Senhor, espera no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. É o que Davi fez, parou, analisou, e percebeu que foi de maneira errada. Então ele consagra-se, e consagra o povo. Mas irmão, a Bíblia não diz que Davi se consagrou. Ora, ele era o líder, ele tinha um conhecimento de Deus e vivia com Deus. Ele pediu para o povo orar, para o povo consagrar a sua vida. Ele então, no meu ponto de vista, foi o primeiro a se consagrar. E a Bíblia diz, irmão, em Êxodo capítulo 19, versículo 19 a 20, que Deus diz: diga ao povo para purificar-se, porque amanhã tereis que estar pronto, porque eu passarei no cume do monte Sinai. Aleluia. Às vezes, irmão, para enxergarmos Deus, temos que estar na presença. Mas como assim? Consagrando, vivendo de acordo do querer de Deus, para que o milagre aconteça e a resposta do céu desça e recebemos a vitória. Aleluia. Não tem como usufruir das bênçãos abandonando o Deus da bênção. Aleluia. Mas irmão, a Bíblia diz então que ele chama o povo se consagra, o povo se santifica, os sacerdotes é dado a eles a função por intermédio dos levitas, o que deveis fazer, o que deveis tocar, como deveis ser conduzido à arca do Senhor. Deixa eu te falar que eu estava meditando nessa passagem aqui, foi ontem o dia quase todo, hoje o dia quase todo. Foram os dias melhores, e não consegui pegar quase nada. Como diz o nosso pastor, a fonte é profunda, ou a água é profunda, a corda é pequena, né, meu pastor? Ou é estreita. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava lá no quintal, e aí Deus disse:
o sacerdote tinha que se consagrar. E eu comecei a pregar para mim mesmo, naquele cantinho do quintal, e me via pregando aqui, meu pastor, e disse: o sacerdote tem que se consagrar. Aí Deus disse: lembre a eles que sacerdote não está só voltado para o líder da igreja. Não confunda. Sacerdote aqui sois todos vós que sois homens e aceitaram a Jesus. As irmãs presentes não são sacerdotes, são sacerdotisas, porque são as mulheres. Qual é a diferença? A diferença aqui é só de sexo. Mas se o sacerdote ora, a sacerdotisa tem que orar. Se o sacerdote consagra, a sacerdotisa também tem que consagrar. Oh, aleluia! Porque Deus revela aos seus, Deus amostra aos seus, mas tem que estar na posição que Deus quer. Aleluia! Quando ele consagra, irmão, a Bíblia diz então, no livro de as Tessalonicenses, carta a primeira, capítulo 5, versículo 20, e o Deus de paz vos santifique em tudo. É no falar, é no olhar, é no pegar, é no andar, é em tudo. É na alma, é no corpo, é na veste, é em tudo. Para ter a arca tem que estar na presença de Deus, consagrado a Deus. E a Bíblia diz: mas irmão, qual é o tempo? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 8, verso 9, ou 9, verso 8, seja vosso tempo, a Bíblia diz: em todo tempo seja alvo os seus vestidos, e nunca falte azeite sobre a vossa. É ter presença, é ter unção, é ter arca. A arca simboliza a presença de Deus. A arca naquela época, a intuição, a atenção daqueles que voltaram da guerra com o opróbrio. Em 1 Samuel capítulo 4, era pegar a arca e apresentar aos filisteus, eles ver de longe, e entender que Deus estava com eles por causa da arca. Mas não se escandalize, essa arca passou, está em algum lugar na mão do Senhor, mas eu lhe digo com toda a certeza que você é arca, que eu sou arca, nós somos arca de Deus. Se alguém está pregando e me fala isso, eu dizia de lá: prova, e é fácil. Livro de Êxodo capítulo 37, versículo 1, a Bíblia diz: e farei para mim uma arca de madeira de acácia. Ora, segundo entendido do assunto em madeira, diz que a acácia, esta madeira, é a pior existente para lavrar, para trabalhar, para lidar com ela. Por quê? Porque tem muitos nozes, tem muitos caroços, vamos assim dizer. É ruim de lidar. E a história diz que a acácia aqui é um tipo da minha vida, é um tipo da minha pessoa, é um tipo da sua pessoa. A arca é eu, é você, a madeira de acácia, melhor dizendo. Por quê, irmão? Por causa das dificuldades que tem de lidar com o outro. Eu penso no meu pastor lidando com as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas é pessoas que Deus a confiou e cada uma é de um jeito. Mas sabe, irmão, como madeira de acácia, não devemos ficar só na casca.
temos que ser revestidos com ouro. E quem é esse ouro? É a presença de Deus na nossa vida. Somos, oh glória, a madeira de acácia revestida com a presença de Deus. E por isso a presença de Deus anda na nossa vida, paira na nossa vida, se manifesta em nossa vida. Aleluia, aleluia. É essa presença, oh glória, oh glória, oh glória. É essa presença que está em nossas vidas. Sabe, irmão, quando ele então aqui para e diz, visto, versículo 13, pois visto que não levaste na primeira vez, o Senhor nos irrompeu contra nós, porque então não nos buscamos de novo, segundo a sua ordenança. Capítulo 15, versículo 13. Tem que observar a palavra do Senhor, tem que atentar para a palavra do Senhor. Todas as vezes me surpreendeu na leitura oficial para a mensagem, é que Davi não consultou a Deus. Davi consultou os homens, os capitões, os príncipes, mas não consultou a Deus. Muitas das vezes, aqui mesmo no capítulo 14, ele consulta a Deus 2 vezes para pelejar contra os filisteus. Mas aqui no contexto que estamos, ele não consulta e passa vergonha. Porque muitos dentre nós passa vergonha. É porque não busca a Deus, não consulta a Deus. Não tem uma resposta de Deus e aí vai, toma a dianteira. Mas vamos lá, vamos. O contexto diz então que após ele consultar Deus, ele está dizendo, não, eu quero viver pela palavra. Vós também vive na palavra. Atente para as ordenanças. Qual é a ordenança que Deus falara? Ele está dizendo, em todo tempo seja alvo o teu vestido, e nunca falte azeite sobre a sua cabeça. Ele está dizendo, consagre-se. Ele está dizendo, ande com a minha palavra. Por quê? Porque a minha palavra é luz para o teu caminho. Ei, ele pode dizer, mas os jovens vão viver como? A Bíblia diz, atentando para as coisas do Senhor. Presença de arca é presença de Deus. Aí eu pergunto assim, mas meu Deus, como é então que a arca fora conduzida? De acordo eu ordenei, de acordo eu falei, dei ordem a Moisés. E aí quando nós andamos no querer de Deus, a arca do Senhor, tem festa, tem alegria, tem cântico, e eu já profetizo segundo a palavra, tem culto de ação de graça na tua casa, tem restauração para mim, para a tua família, tem porta aberta de emprego para você que está desempregada, ei, tem casa própria saindo do coração e adentrar, você vai adentrar nela pela fé. Aleluia. É só na presença do Senhor. Oh, glória. Eu anotei algumas coisas aqui. E o texto vai nos dizer, irmão, que quando Davi, melhor dizendo, vê Uzá morrer, ele chega e diz assim, e fica, versículo de número 6, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom por 3 meses. Eu fiquei assim, Senhor, por que isso? Por que a arca ficou? Porque Samuel diz que ficou. Aqui onde lemos diz que e fez a arca do Senhor. É por isso que é bom ler alguns textos em lugares diferentes, porque tem alguns toques que chamam a nossa atenção.
Eu falei, mas como assim, Senhor? Deus fala ao meu coração. É porque a arca fica aonde eu quero. É porque a arca é a minha presença. E eu estou aonde eu quero. Eu vou aonde eu quero. Eu fico aonde eu quero. Porque Deus está aqui. É porque você está presente. A arca está aqui. Porque você está presente. Deus está na tua e na nossa vida. Aí eu disse, mas Senhor, quem era Obed-Edom? Ele era levita. Após a arca chegar na casa de Obed-Edom, leia devagar. Você vai entender, você vai ver que a mulher, a esposa de Obed-Edom, era estéril. Após a presença de Deus, ela deu luz a filhos. Ele foi pai, ele foi avô, ele foi próspero, ele foi porteiro do templo do Senhor. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Não se incomode, não fique inquieto ou inquieta quando as coisas às vezes estão na sua mão e foi para a mão de um outro. Fica tranquila e dá glória a Deus. Por quê? Porque quando voltar novamente da parte do Senhor para a tua vida, vai ter grandes coisas, vai ter grandes coisas, vai ter grandes milagres, vai ter grandes milagres por causa da presença. Eu fico, mas Deus me fale sobre essa presença. O povo é enjoado no bom sentido. Eles não comem qualquer coisa. Se a comida estiver estragada, eles nem olham. Tem que ter palavra e palavra do céu. E Deus disse, pode afirmar que é a minha presença que estava na casa de Obed-Edom. E eu procurei observar, irmão. E o texto diz que a presença do Senhor está lá no primeiro livro, no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 14. Quando o texto diz que e viram a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é esta glória? Quem é essa glória? Era aquela glória que estava na arca. É Jesus que está na minha, na tua vida. Nós temos presença de Deus. Só quem tem presença, deixa eu ver. Tem presença de Deus. Oh glória. É essa presença que nos faz diferentes. É esta presença que nos faz pensar diferente, ver diferente. Porque esta glória manifesta por intermédio de Jesus na nossa vida. Somos diferenciados. O pastor pregou aqui domingo, ou foi terça passada, não me lembro mais, mas foi um desses 2 dias. Ele dizendo o que está em Atos capítulo 3, versículo 3 ou 4. Quando aquele que estava à porta, da porta chamada Formosa, olhando para Pedro e João, desejando receber alguma coisa. Diga de passagem, irmão, se Pedro e João tivessem dinheiro ali, tivesse ouro e prata, aquele paralítico estava dentro d'água até hoje. Por quê? Porque eles iam dar uma moeda. Então, coisa boa foi eles estarem duros, na nossa linguagem. Porque eles olham e dizem, não tenho ouro e não tenho prata. Como diz na Bahia, tô liso. Mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Ele tinha a presença, ele tinha a glória do unigênito do Pai. Eu e você também temos esta presença, esta glória, oh glória, da parte do Pai. Me dá um versículo bíblico, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplado como por espelho, a glória do Senhor, somos renovados de glória em glória, como pela imagem, como pelo Senhor no Espírito. Ei, uma tradução antiga, muito antiga,
da Bíblia Sagrada, entre Salmos e Provérbios, alguém diz: como é que tu vai? E ele responde: eu vou de glória em glória, eu vou de força em força. Ei, irmão, tá difícil? Tá complicado em algumas áreas? Tá. Mas se alguém te perguntar como é que você vai, como é que tá assim, você diz: eu vou de força em força, eu vou de glória em glória. Lembra da mulher de Sunem, que Geazi pergunta: como é que tu estás? E ela diz: eu vou, vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. Eu profetizo em nome de Jesus: vai tudo bem na tua casa, vai tudo bem com a tua família, vai tudo bem no teu trabalho, vai tudo bem na tua finança, vai tudo bem, vai tudo bem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vai tudo bem, não tem uma outra palavra. Alguém diz para mim, é parente perguntando: rapaz, nada está ruim para você. Você não se preocupa com nada. Tem verdade que eu me preocupo, mas eu não posso demonstrar, não é verdade, meu irmão? Mas sabe de uma coisa? Um dos meus fortes, se é assim eu posso dizer, é acreditar que aquilo que eu não posso, Deus está fazendo por mim. Aquilo que eu não tenho capacidade, Deus está me capacitando. Eu profetizo Deus capacitando você, Deus capacitando você, Deus lhe dando recurso para você ir bem em tudo, na fé e materialmente. Vamos concluir? Vamos. O texto vai dizer então que Davi, juntamente com os levitas, conduz a arca até Jerusalém em festa, em alegria, em júbilo, de maneira que cada 6 passos que os sacerdotes levitas davam, sacrificava algo ao Senhor, porque bendizendo a Deus e magnificando a Deus, dando como que um culto de ação de graça, pelo que? Pela presença de Deus, pela presença da arca. Deixa eu lhe informar, irmão, todos os dias que acordamos, temos que dar um passo e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me despertou, porque o Senhor me avivou, porque o Senhor me renovou, porque o Senhor me restaurou. Por quê? Porque eu estou vivo. Enquanto a vida, a esperança, enquanto a esperança que é Deus está nos altos céus, nós temos vitória da parte de Deus aqui na terra. Agora a arca foi apresentada e colocada no lugar onde fora feito, na tenda, e coberto. Mas aquela arca lá ficou. Na época da invasão de Nabucodonosor, ninguém sabe para onde essa arca foi. Mas eu tenho algo a lhe dizer, como lhe informei, que essa arca é eu, que essa arca é você. Então onde eu for, onde você for, a presença de Deus vai conosco. Somos uma carta lida, carta essa não feita, não escrita por tinta, mas escrita por mãos eternas no céu. Oh, aleluia. Não devemos abrir mão da presença da arca. Eu vou concluir dizendo, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: e também, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, aonde estava a arca, Samuel ali estava deitado. Com isso eu te lembro que o texto diz: Samuel estava deitado meio que próximo da arca. Que é um conselho: não se distancie da arca, não se
Não se distancie da presença do Senhor. Não saia fora do projeto de Deus. Está doendo, tá. Está difícil, tá. Está em luta, tá. Mas não está sozinho. Não está sozinha. Tem um Deus nos céus cuidando de mim e de você. Você pode adorar. Você pode adorar. Você pode adorar a Deus. Oh, glória. Oh, engando e remando. Todo manto é que é falhando e é paz. Essa presença na minha vida, na sua vida. Deus sabe como Davi fez, ele errou. Deus sabe que nós erramos, mas Deus sabe que o seu coração é puro. Ei, se alinha com Ele, porque a presença de Deus tem que continuar na tua presença. Oh, glória. Oh, glória. Fica de pé com a permissão do pastor. Irmão, eu quero fazer uma oração porque a presença de Deus aqui está. Mas olha para cá, por gentileza. Eu quero orar e normalmente eu gosto de um alvo. Qual é o alvo? É que Deus quer curar você agora. Não é amanhã, não. Não é depois da resposta do médico, não. É agora. E eu sei que tem pessoas aqui precisando de um toque da mão do poderoso Deus, e essa enfermidade vai cair por terra. Então, ei, se for possível, você colocar a mão aonde dói, fica à vontade. Se não for, coloque sobre a sua cabeça, que Deus vai te curar. A mão de Deus vai te tocar. E eu vou pedir a Deus agora, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual o Senhor derramar a tua glória. Ei, Senhor, toca na vida, sim, meu Deus, na vida desta irmã, toca na vida desse irmão aí, Senhor. O Senhor sabe qual é a enfermidade, e eu sei que o Senhor já levou a enfermidade. Então, em nome de Jesus Cristo, enfermidade saia, enfermidade desapareça. Ei, enfermidade, ouça a nossa voz, se retire agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Deus toca nele, Deus toca nela. A enfermidade está saindo, a enfermidade está saindo. Recebe o toque. Olha a quintura que vem da parte de Deus. Essa quintura, como fogo, vai recebendo o toque da mão de Deus. É a presença de Deus na tua vida, é a presença de Deus te tocando. Ei, você pode glorificar a Deus, porque Deus te curou nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Bate uma salva de palmas para Jesus. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de... Cadê as arcas de Deus aqui, que carrega a presença? Meu lugar secreto, só tua graça me dá, se sua presença é o meu